Olá, eu sou o professor Tiago Franck e este módulo é dedicado ao estudo da deficiência física. Abordaremos a definição, classificação, causas, principais características, além de dicas e cuidados específicos. De acordo com a Lei Brasileira de Inclusão, em seu artigo 2º, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. É importante salientar que a avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, a limitação no desempenho de atividades e restrições de participação. Essa lei, ela segue os princípios da Classificação Internacional das Funcionalidades. Já a deficiência física refere-se à alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando comprometimento motor. O Decreto 5.296, de 2004, dá à deficiência física a classificação do público, que pode se manifestar por meio de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência de membros, paralisia cerebral, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções. Pessoas com deficiência física podem ser classificadas como andantes, caso ambulem com o auxílio de próteses ou órteses, ou como cadeirantes, nos casos em que pessoas fazem uso de cadeira de rodas. A paraplegia é classificada como a perda total das funções motoras dos membros inferiores. Já a paraparesia é a perda parcial das funções motoras dos membros inferiores. A monoplegia considera-se a perda total das funções motoras de um só membro, podendo ser o membro superior ou inferior. A monoparesia é a perda parcial das funções motoras de um só membro, podendo também ser de um membro superior ou inferior. A tetraplegia considera-se como perda total das funções motoras dos membros inferiores e superiores. A tetraparesia como a perda parcial das funções motoras, tanto dos membros inferiores quanto dos membros superiores. A triplegia, perda total das funções motoras em 3 membros. A triparesia, com uma perda parcial das funções motoras em 3 membros. A hemiplegia atinge de forma total as funções motoras de um hemisfério do corpo, ou direito ou esquerdo. Já a hemiparesia, de forma parcial as funções motoras de um hemisfério do corpo. Ainda sobre classificação, a deficiência física ela pode se manifestar por meio de distúrbios ortopédicos e refere-se a problemas originados nos músculos, ossos e ou articulações. Já os distúrbios neurológicos referem-se à deteriorização ou lesão do sistema. A prevalência da deficiência física no Brasil é de 1,3%. Estima-se que 0,3% da população brasileira
nasceu com alguma deficiência física e 1% adquiriu em decorrência de doença ou acidente. A Pesquisa Nacional de Saúde identificou a proporção de pessoas que nasceram com deficiência física com aquelas que adquiriram a deficiência por motivo de doença ou acidente. Na região sul, indicativa é de que 0,2% da população nasceu com a deficiência física e 1% adquiriu a deficiência física por motivo de doença ou acidente. Deste total, 46,8% possuía um grau intenso ou muito intenso de limitações, ou ainda não conseguia realizar as atividades de vida diária. Também 18,4% da população com deficiência física frequentava reabilitação. Sendo assim, as causas podem ser diversas, estarem ligadas desde a fatores genéticos, como complicações na gestação, a doenças, vírus ou até mesmo fatores ambientais. A causa pré-natal são problemas no decorrer da gestação, medicamentos, tentativas de aborto, perda de sangue, hipertensão, fatores genéticos estão entre as principais causas no período pré-natal. Já no perinatal, os problemas respiratórios ou traumas no momento do parto, prematuridade, são identificados como as principais causas da deficiência física neste período. E no pós-natal, a parada cardiorrespiratória, infecção, meningite ou outra doença infecto-contagiosa, traumatismo craniano encefálico, como quedas, fatores ambientais. Entre jovens e adultos, traumas com lesões medulares, amputações, aneurisma, acidente vascular cerebral, distrofias musculares progressivas e a esclerose múltipla são apontados, de acordo com pesquisas, como as principais causas e incidências da deficiência física. A causa pode ter origem encefálica, como a esclerose múltipla, o acidente vascular cerebral e a paralisia cerebral, de origem espinhal, como a poliomielite, traumatismos com ruptura ou compressão da medula, má formação congênita ou degenerativa. A origem muscular, com luxações coxo-femoral, ortogripose múltipla, ausência congênita de membros, formas distróficas como a osteocondríase, que é a coxa plana, a osteogênese imperfeita, amputações, entre outras. Passaremos a estudar os distúrbios ortopédicos como causas e incidências. Dentre os distúrbios ortopédicos, a artrite, uma inflamação envolvendo músculos e articulações, pode levar à rigidez do músculo conjuntivo, atrofia ou deformidade articular. A ortogripose é ilustrada aqui pelo autor do livro O Mundo Está ao Contrário, de Cláudio Vieira de Oliveira. É uma condição congênita. Alguns músculos estão ausentes, menores ou mais fracos, limitando assim os movimentos. O nanismo tem origem cromossômica, a osteomielite é uma infecção óssea e a osteogênese imperfeita é considerada popularmente como ossos de vidro. Outro distúrbio ortopédico é a espinha bífida, que é uma anormalidade congênita da coluna vertebral, que pode se apresentar de formas diferentes, desde a forma oculta e assintomática até a que expõe as meninges, a meningoncele, ou aquelas que, além das meninges, expõem também a medula e as raízes nervosas que ficam expostas, conhecido como mielomeningoncele.
Com isso, dificulta a função primordial de proteção da medula espinhal, que é o tronco de ligação entre o cérebro e os nervos periféricos do corpo humano. Muitos dos nervos podem estar traumatizados ou sem função, sendo que o funcionamento dos órgãos inervados pelos mesmos pode ser afetado. Já a distrofia muscular é uma deteriorização progressiva da musculatura esquelética voluntária e são de origem genética. Dificuldade ou ausência da contração muscular é uma das consequências da distrofia muscular. As mais conhecidas são a de Becker e de Duchenne. E por fim, dentre os distúrbios ortopédicos, a amputação pode ser definida como ausência ou retirada, parcial ou total, de membros. A parcial ela é realizada em uma determinada porção óssea e existe aqui a definição do coto, contribuindo assim para o encaixe de uma prótese. Já a total leva à desarticulação do segmento. Nos voltamos agora às principais causas e incidências de distúrbios neurológicos. O acidente vascular cerebral, AVC, ele pode ser de origem isquêmico ou hemorrágico, que leva à interrupção na circulação cerebral. A lesão nas células de áreas sensoriais ou motoras comprometem com sequelas correspondentes à área lesionada. Outro distúrbio neurológico é a esclerose múltipla. Trata-se de uma enfermidade autoimune que afeta o sistema nervoso central e medula espinhal por uma falha do sistema imunológico, que confunde células saudáveis com invasoras, provocando assim danos ao corroer a bainha de mielina, que é uma camada protetora que envolve os nervos, expondo assim a fibra. A poliomielite é uma doença viral infecciosa que ataca o tecido nervoso. Como sequela, a fraqueza muscular, a paralisia e a deformidade musculoesquelético, com a permanência de sensibilidade e diminuição ou ausência dos movimentos de força muscular. Poliomielite também é conhecida como paralisia infantil. Apesar de ser considerada um vírus erradicado no Brasil, a Organização Mundial da Saúde alerta a necessidade de vacinação. Outra causa neurológica é a paralisia cerebral. Trata-se de uma sequela motora provocada por lesões no cérebro. Ela está associada à falta de oxigênio ou hemorragia no cérebro no período pré, peri ou pós-natal, diminuindo assim a coordenação motora, que apresenta rigidez e perda da força muscular ou descontrole dos membros com tremores. Conforme a lesão do cérebro atingido, que é responsável pelo movimento, levará justamente a sequelas. Do tipo espástico, e tem a maior incidência, os músculos apresentam-se tensos e contraídos, justamente por danos no córtex motor. O cinético apresenta-se com movimentos involuntários, ocorre devido a danos nos gânglios da base. Já o atáxico, que tem uma incidência de 6%, é caracterizado pela descoordenação dos movimentos, afetando assim a coordenação, o equilíbrio e a percepção do posicionamento do corpo no espaço. Ocorre devido a danos no cerebelo. Eis aqui algumas dicas e cuidados especiais no atendimento de jovens e crianças com paralisia cerebral. A hiperreflexia, com reflexos exagerados e persistentes, pode levar à contratura. Distúrbios na coordenação motora em diferentes níveis em todos os casos. A dificuldade na aquisição e manutenção do controle corporal é bem comum. O estrabismo, dificuldade na fala em diferentes graus.
Atenção, professoras e professores, muita paciência ao conversar com crianças e jovens com paralisia cerebral, dificuldade para engolir cialorreia, crises convulsivas em alguns casos. Existe ainda distrações e dificuldades em realizar ajustes psicológicos, outros problemas perceptivos de visão e audição, dependendo, obviamente, do dano em que a paralisia cerebral acomete. Muita atenção, nem em todos os casos a paralisia está associada a problemas também de ordem cognitiva. A lesão medular é uma condição resultante de uma lesão parcial total do canal medular que passa pelos forames da coluna vertebral, aqui indicado pelo cursor do mouse. Estão associados a algum grau. A medula promove ações reflexas e atua como um canal por onde os impulsos nervosos transitam. Lesão em qualquer ponto de sua estrutura provoca danos na inervação abaixo. Importante o conhecimento das sequelas funcionais das lesões e suas implicações como forma de cuidados especiais. O entendimento da espasticidade do tônus muscular, que pode ser rígido no tronco e nos membros inferiores, assim como dos espasmos, que é uma contração involuntária sustentada por músculos, que normalmente está acompanhada de dor localizada. A redução da ventilação pulmonar e maior propensão a infecções respiratórias pode estar associado também a lesões medulares, justamente em razão do déficit da função muscular respiratória abdominal, que dificulta a inspiração completa. Geralmente, lesões até a altura do T12 provocam redução na ventilação pulmonar. Outro cuidado especial relacionado a lesões medulares diz respeito a problemas com a regulação térmica, pois apresentam maior facilidade em entrar em processos de hipo ou hipertermia. Atenção aqui para a hidratação, pois ajuda a regular a temperatura. Evitem assim ambientes excessivamente quentes ou frios, com estudantes, crianças, jovens ou até mesmo adultos com lesões medulares. As úlceras de pressão, conhecidas popularmente como escaras, são necroses da pele e tecido subcutâneo provocados por pressão prolongada. Se não tratadas, podem infeccionar gravemente, atingindo inclusive os ossos. Recomenda-se aqui o desenvolvimento de um nível de força nos membros superiores para que a pessoa possa mudar constantemente de posição. Distúrbios no retorno venoso são bastante comuns em pessoas com lesões medulares, justamente pela ausência da contração muscular voluntária abaixo do nível da lesão. Dificulta em parte o retorno do sangue para o coração, prejudicando de modo geral a circulação sanguínea, podendo afetar a pressão arterial do indivíduo. Alterações na composição corporal também levam em razão do maior acúmulo de gordura nas áreas paralisadas, com a redução de massa muscular e óssea no local, comum a ocorrência também de fratura dos membros inferiores. Importante, destacar que aqui ocorrem quadros de osteopenia ou osteoporose localizados com o passar do tempo. Outro cuidado especial no atendimento de um público com lesão medular, ou até mesmo que faça uso de sondagem, é quanto à incontinência urinária e distúrbios esfecterianos. Então, a perda de controle voluntário sobre a bexiga ou até mesmo a retenção das fezes, sua eliminação involuntária. Em alguns casos, nós temos, além da sondagem, cirurgias. Após esse breve estudo da deficiência física, com a definição, classificação, as principais causas de origem ortopédica e neurológica,
Ficam aqui algumas dicas básicas para atuação. Sempre que quiser ajudar, pergunte qual é a melhor maneira de proceder. Não se ofenda se a ajuda for recusada, pois nem sempre ela é necessária. Ao falar, dirija-se diretamente à pessoa com deficiência física, mesmo que ela esteja acompanhada. Bom senso e naturalidade são essenciais no relacionamento. Trate-as conforme sua idade. Ao conversar, por favor, tenha paciência em ouvir o que a pessoa está dizendo ou tentando dizer. Lembre-se de se colocar no lugar do outro e tratá-lo como gostaria de ser tratado. Para conversar com uma pessoa em cadeira de rodas, recomendo sentar-se para ficar no mesmo nível de seu olhar. Use palavras como correr e andar naturalmente. Pessoas com deficiência física também utilizam estes termos. Nunca movimente a cadeira de rodas sem antes perguntar como deve proceder, ou se pode movimentar a cadeira da pessoa com deficiência física. Mantenha muletas, cadeiras e próteses sempre próximas de seu usuário. A cadeira de rodas, as bengalas e as muletas fazem parte do espaço corporal da pessoa com deficiência. São como extensões dos seus corpos. Por isso, respeite este espaço. Não se apoie ou encoste na cadeira de rodas ou dos objetos usados por quem tem deficiência, caso não seja íntimo da pessoa. Caso uma pessoa com deficiência caia à sua frente, ofereça ajuda. No entanto, antes de ajudar, pergunte como fazê-lo. Certamente, a vida de pessoas com deficiência física já é repleta de obstáculos. Acima de tudo, seja empático. Indico no material de suporte do módulo que assistam à matéria realizada com o bicampeão da Olimpíada Nacional de Matemática, Ricardo Oliveira. A história emocionante e inspiradora. Também alguns filmes que eu recomendo com a temática da aula, que vocês podem, além de assistir no conforto do lar, trabalhar com seus alunos com esta temática, a fim de refletir os desafios da pessoa com deficiência física. Me despeço, agradeço a atenção de todos. Até uma próxima.